Sejam muito bem-vindos a mais um BíbliaCast, seu canal de conhecimento bíblico diário. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para não perder nenhum capítulo. Bom, imagina só o seguinte cenário. Ah, Você recebe um convite para um banquete super luxuoso na casa do homem mais poderoso do mundo. Mas, tipo, em vez de alegria, o que bate é um terror absoluto. Exato, aquele terror de que a festa seja, sei lá, uma armadilha meticulosa pra te escravizar, né? Isso. E é exatamente nesse pesadelo psicológico que a gente encontra a família de Jacó no capítulo 43 de Gênesis. E hoje o nosso mergulho vai ser exatamente nessa tensão toda. A ideia aqui não é só repassar a historinha que muita gente já conhece muito bem. Uhum. O foco é fazer uma análise teológica bem profunda, sabe, de como a culpa corrói a mente humana, também o peso do verdadeiro sacrifício e, principalmente, como a providência divina trabalha assim, na surdina, organizando todo aquele caos familiar. Nossa! Sim, mas olha, antes de chegar nesse banquete, eu preciso admitir que eu acho muito confusa aquela lógica do Jacó logo no começo do texto. Tipo, a terra inteira está secando por causa da fome, certo? Secando total. Pois é. Eles precisam desesperadamente voltar lá para o Egito para buscar grãos. Só que a condição do governante misterioso é levar o irmão caçula, o Benjamim. E o Jacó morre de medo de perder ele. Sim. E aí, quando Jacó finalmente cede, ele manda o dobro de dinheiro e os presentes, tipo bálsamo, mel, especiarias. Sinceramente, isso não faz o menor sentido prático. Como assim? É como tentar subornar o presidente de uma superpotência com uma cesta básica premium no meio de uma crise global de fome, sabe? É, não faz sentido mesmo. E isso ilustra de um jeito brilhante o desespero dele, né? É aquela tentativa super frágil de manter algum controle quando a realidade já tirou absolutamente tudo das mãos dele. Faz sentido. Mas sabe qual é a grande virada teológica aí? Qual? Não tá nos presentes que ele envia. A virada tá em quem assume a responsabilidade. É o Judá quem levanta e, tipo, oferece a própria vida como garantia para trazer o Benjamim a salvo. Caramba, e o Judá? Logo ele? O mesmo cara que anos antes teve aquela ideia terrível de vender o próprio irmão, o José, como escravo? Pois é, a transformação de caráter dele é brutal. Aquele que antes lucrou com a dor e a perda de um irmão, agora ele escolhe o sacrifício pessoal para salvar o caçula. Uau! Quando o Jacó vê essa postura inabalável do Judá, ele finalmente solta as rédeas. Ele entrega o filho e diz algo como que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia. É uma rendição total à graça divina. Porque ele saca que as especiarias não vão salvar a pele deles, né? Exatamente. Só que essa rendição do Jacó e a tal cesta básica premium não resolve muito a paranoia dos irmãos. Porque quando eles chegam no Egito, em vez de sentirem um alívio, a culpa que eles carregam do passado transforma até a hospitalidade numa ameaça de morte. Sim, eles ficam apavorados. Eles acham que vão ser aprisionados por causa daquele dinheiro que do nada apareceu misteriosamente nas sacolas deles na primeira viagem, lembra? Lembro, e é fascinante, assim, ver como a mente da gente funciona sob o peso de um erro lá do passado. Como assim? Quando existe uma culpa que não foi resolvida, a nossa consciência acaba interpretando até um ato de bondade, uma bondade imerecida, como se fosse o começo de um castigo iminente. O famoso quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Exato. E é bem aí que rola uma das ironias mais fantásticas desse texto para mim. O administrador egípcio da casa, em vez de colocar algemas neles, ele essencialmente dá uma aula de teologia ali na hora. Maravilhoso isso. Ele diz para eles ficarem em paz porque o Deus deles, o Deus do pai deles, é quem tinha colocado aquele tesouro nas sacolas. Gente, é um funcionário do Império Egípcio ensinando sobre a graça de Deus para os próprios patriarcas de Israel. É sensacional. E se a gente conectar isso com a lente da providência que a gente estava falando, a gente vê que Deus está desarmando as defesas dele, sabe? Uhum. A resposta de Deus para aquela culpa paralisante dos irmãos não é o julgamento imediato, é a graça imerecida. Isso começa a quebrar o gelo porque ainda está por vir. E esse desarmamento todo atinge o ápice lá no banquete.
Porque o José, que ainda está disfarçado de governante, ele tem que sair de fininho para chorar no quarto, né, quando ele vê o Benjamim. Sim, a emoção bate forte. E aí, quando ele volta, os irmãos são acomodados na mesa, numa ordem que, tipo, deixa todos eles em estado de choque completo. Pois é, porque eles são colocados na exata ordem cronológica de idade. Do primogênito até o caçula. Cara, parece um truque de mágica assustador. Eu fico imaginando o suor frio descendo pela espinha do Rúben, que é o mais velho, tentando entender como aquele líder estrangeiro conseguiu ler a identidade deles. Deve ter sido aterrorizante. Muito. E para piorar a tensão, o prato do Benjamim recebe 5 vezes mais comida do que o dos outros irmãos. E eu confesso que eu não entendo essa atitude. Tipo, por que criar esse desconforto e o favoritismo tão escancarado na cara de todo mundo? Ah, é porque esse banquete não é só uma refeição. Ele é um laboratório psicológico. Laboratório? Sim, o José não tá ali só matando a saudade. Ele tá executando um teste de caráter extremamente preciso. Pensa comigo, qual foi o motivo exato de eles terem vendido o José no passado? Bom, foi a inveja, né? Aquela inveja mortal pelo favoritismo público que o pai tinha pelo José. Perfeitamente. Então, o que o José faz? Ele recria exatamente a mesma dinâmica ali na mesa. Ah, mentira. Ele coloca o Benjamim, que é o novo caçula favorito do pai, recebendo um favoritismo público e totalmente desproporcional. Ele quer ver como os irmãos vão reagir a isso. Nossa, pra ver se eles ainda tinham aquela mesma inveja. Exato. Se eles ainda brigassem aquela inveja doentia, eles iam se voltar contra o Benjamim ali na mesma hora. O José precisava saber se a cura emocional daquela família era real, antes de tirar a máscara e se revelar. Caramba, isso é simplesmente genial. Ele estava testando se ele sacrificaria o Benjamim igualzinho fizeram com ele anos atrás. Isso mesmo. Então, para amarrar tudo isso que a gente conversou hoje, fica uma reflexão bem provocativa para quem está acompanhando a gente. Quando a vida parece estar, sei lá, completamente fora de controle, assustadora e incompreensível mesmo, Tipo a mente daqueles irmãos sentados naquele banquete sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo ao redor deles, né? perfeito, exatamente isso. Talvez seja muito provável que esse seja o cenário onde a gente não consegue enxergar o todo, mas onde tem um propósito muito maior sendo desenhado. Com certeza. Talvez seja exatamente nesse caos aparente que a providência divina está lá nos bastidores arrumando a mesa para reconciliação. Obrigado por participar de mais essa edição. Se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe esse e os demais vídeos com seus amigos, para que eles aprendam mais da Bíblia de um jeito fácil e bacana.